Como vimos anteriormente, nossa Aifu acabou acordando no meio da noite e foi até o lado de fora da residência. Mas ao abrir a porta, deu de cara com Taesun. Nessa hora, o silêncio toma conta do local e Sora estende sua mão para aparar um floquinho de neve. Em seguida, a garota decide brincar um pouquinho na neve e o ML fica assistindo tudo sem dizer nada. Pouco tempo depois, a protagonista se abaixa e faz uma bolinha, e minutos depois, Lin se levanta e olha para o rapaz, e percebendo isso, o ML fica com um mau pressentimento sobre aquilo. E como você já deve ter imaginado, Lin joga uma das bolinhas de neve no rapaz e ele tenta desviar sem muito sucesso. Após ser acertado, Mon percebe que havia uma pedra escondida no objeto que foi jogado contra ele. Nessa situação, Taesun entra na brincadeira e uma guerra de bolas de neve tem início, nos proporcionando alguns momentos bastante fofinhos. Mais tarde, Lin e Taesun se deitam no local e nessa ocasião, Mon diz que depois de pensar bastante e ver alguém que era importante se machucar, começou a entender os motivos da garota fazer aquilo tudo por causa dele. E também comenta que seria legal se os dois soubessem dizer obrigado ao invés de se desculpar. Ouvindo isso, Sora concorda e o ML agradece Lin por gostar dele. E nossa gata responde que esperava que o rapaz agisse diferente em seu próximo relacionamento. Nessa hora, o ML fica em silêncio e a protagonista tenta explicar o que acabou de falar. Após isso, Mon aponta seu punho para o céu e fala que se não tivesse terminado com a garota, as coisas iriam ficar muito piores. E também comenta que havia libertado a senhorita, mas suas ações poderiam ser apenas egoísmo. Ao ouvir isso, Lin se levanta e fala que seu ex-quase-marido não era egoísta, apenas muito burro, já que era alguém que nem sabia o que era melhor para si mesmo e estava tentando fazer o que era melhor para outra pessoa. Em seguida, Sora comenta mais algumas coisas e fala que o rapaz apenas fugiu de seus problemas e por causa disso não importava o quanto ele falasse que ela era maravilhosa. As ações de Mon demonstravam o contrário. Depois dessa, eu caçaria um lugar para me esconder. E para deixar as coisas ainda mais interessantes, a protagonista diz que se ela fosse o tipo de pessoa que Mon diz, ele não teria lhe tratado daquela forma. Ao ouvir a verdade, Taesun começa a ficar agitado e pergunta o que ele deveria ter feito. E a garota o questiona se ela realmente precisava responder isso. Nessa hora, Taesun avança em direção à nossa Aifu, tentando dar um beijo na boca da protagonista. Ao perceber o que estava prestes a acontecer, Sora fica sem reação, mas acaba lembrando que o garoto estava consumindo um pouco de fumaça e simplesmente dá um soco no estômago do desavisado, e cai de quatro sem entender o que acabou de acontecer. E eu quase me acabo de rir nessa hora. Mas, ao se dar conta do que acabou de fazer, Lin pergunta se o ML estava bem e pede desculpas pelo que acabou de acontecer. E comenta que achou que Taesun fosse beijá-la após degustar o que não devia. Ouvindo isso, Mon muda de assunto e fala que estava muito frio e seria melhor os dois entrarem para dentro de casa. E com um clima meio estranho, Mon fica imaginando o que deveria ter feito e chega à conclusão que aquele era o problema mais difícil que enfrentou em sua vida. Após isso, o rapaz fica imaginando algumas coisas que aconteceram durante sua adolescência e começa a imaginar que aquela situação era bastante complicada. No dia seguinte, Sora se despede de Taesun e fala que já estava indo embora, mas o infeliz fica apenas em silêncio. Então a senhorita vai até seu carro emprestado e se despede da família de seu ex e vai embora. E com a saída da protagonista, a mãe do ML acaba percebendo que Sora havia esquecido um objeto no local, mas eu tenho certeza que isso aí é uma estratégia para voltar ali novamente. Mais tarde, Lin vai trabalhar e já na empresa, a garota conversa com o John e o rapaz comenta sobre o machucado de sua amiga e pergunta se ela e Mon haviam brigado. Ouvindo isso, Sora explica que havia se machucado de outra forma e John diz que se Mon tivesse machucado sua amiga, ele aconselharia a garota a nunca mais se envolver com o meliante. Após esse diálogo interessante,
interessante, Sora agradece pelo carro e comenta que esperava dar boas notícias para John mais tarde. E isso me chamou bastante atenção. Ainda nessa situação, John fala que não iria conseguir emprestar o carro para Sora nesse final de semana e a garota pergunta se o rapaz iria viajar. Mas o chefe iludido revela que teria um encontro às cegas. E nossa deusa magnífica deseja sorte para seu amigo e fala que daria outro jeito de ir até a residência do ML. Ao mesmo tempo, em outro lugar, Taesun estava puxando a neve do quintal e acaba lembrando de algo que nossa patroa havia falado após ele tentar beijá-la, e fica envergonhado com seu comportamento. Em seguida, o rapaz vai cuidar das galinhas e recolher os ovos, e no processo acaba comentando algumas coisas interessantes sobre a vida. Já à noite, depois da refeição, Taesun fica olhando para o celular, esperando uma mensagem da senhorita, mas eu tenho quase certeza que isso não vai acontecer, já que podemos ver que a protagonista também estava esperando o ML mandar uma mensagem. E com isso se passam alguns dias e Lin começa a se perguntar o que era que Mon estava fazendo, já que ele não mandou nenhuma mensagem e nem havia ligado. Mas resolve dormir um pouquinho para esfriar a cabeça. Mais tarde, Taesun liga para nossa Flor e nessa hora Lin atende a ligação bastante irritada e pergunta o que o ML estava fazendo, já que não ligou antes. E nesse momento, a ficha do rapaz caiu, mas antes que Taesun tentasse se explicar, a protagonista fala que iria desligar a ligação. Após isso, Sora se levanta com bastante raiva e pega o coitado do urso e joga na parede. Mas acaba se arrependendo e recolhe o objeto e o abraça enquanto se questionava sobre as atitudes do ML. No fim de semana, Sora vai até a casa do rapaz e diz que os dois precisavam conversar. E Mon concorda com isso e o ex-casal vai até outro lugar. Já em uma cafeteria, nosso casal maravilha começa seu diálogo e Lin inicia a conversa perguntando por que o rapaz não havia ligado mais cedo. E o ML pede desculpas por causa disso e comenta que não sabia o que fazer. E, enquanto lembrava de algumas coisas que aconteceram, Taesun fala que Sora estava certa sobre ele ser um tapado. E eu também concordo com isso. E revela que não sabia como agir quando estava perto da protagonista e a garota fica apenas ouvindo o que seu boy estava dizendo. Ainda nessa ocasião, Mon expressa suas preocupações sobre a relação do casal e todo o resto. E tudo estava indo até bem, até o ML dizer que já que nossa Aifu o havia esquecido, o que restava era ele apenas superar. E pela reação de nossa Flor, o rapaz acabou de entrar em uma zona bastante perigosa. E já de cara, Mon percebe que havia falado o que não devia, começa a se perguntar o que fazer, já que não conseguia mais olhar nos olhos da senhorita. Mas, em vez de ficar calado e segurar a bronca, Taesun complica ainda mais sua situação, dizendo que como sua ex-patroa veio finalizar as coisas entre os dois, a única coisa que ele poderia fazer era ajudá-la nisso. Enquanto isso, a protagonista lá em silêncio, apenas canalizando ódio. E como você já deve ter imaginado, Sora não conseguiu mais ficar calada e pergunta para o rapaz se ele realmente havia imaginado que o motivo dela ter ido ali até a casa dele várias vezes era apenas para terminar. E mais uma vez, Mon fala algo que não deveria. Então a dica que eu dou é, na dúvida sobre o que falar, fique em silêncio. Ouvindo isso, Sora põe a mão na cabeça e questiona o ML sobre se ele realmente achava que ela havia desistido de seu fim de semana várias vezes apenas para terminar a relação dos dois. O ML é mais tapado que eu. Em seguida, Lin pergunta se Mon sabe o motivo dela usar os sapatos que ele havia lhe dado. Então, depois de explicar seus motivos, a garota entrega os sapatos para o rapaz e se levanta e vai embora bastante irritada. Com isso, Mon volta para sua casa, onde coloca os objetos na janela e pouco tempo depois, o rapaz vai até a varanda e lá fica pensando nas coisas que aconteceram até agora. E só assim a ficha do ML caiu e ele entendeu o que deveria ter feito no dia que tentou beijar nossa Aifu. Nessa hora, Mon começa a chorar e Jinsu aparece em um time perfeito e pergunta o que seu irmão estava fazendo. E comenta que sua amiga havia falado que não voltaria mais ali. Em seguida, a garota questiona seu irmão se ele realmente não sabia o motivo da senhorita
ir até a casa deles todo fim de semana. Nessa situação, Nossa Senhorita diz tudo aquilo que queríamos falar para o ML. Então, após ouvir tudo aquilo que sua irmã falou, Mon ainda pergunta o que Jinsou queria dizer com aquilo. Mas a moça apenas mostra algo que Lin havia esquecido e diz que o último ônibus sairia daqui 1 hora. Enquanto isso, Sora chegava em sua residência bastante cansada e resolve dormir um pouquinho. E como você está pensando, Taesun segue o conselho de sua irmã e vai até a casa da protagonista. Já no local, Mon dá de cara com um motoboy saindo dali e corre até o apartamento de Sora. Ao abrir a porta, o ML vê a protagonista se arrastando no chão, igual um zumbi, e rapidamente pega sua gata nos braços e pergunta se ela estava o ouvindo. Mas, após não receber nenhuma resposta, Mon percebe que o corpo da garota estava bastante quente. Com isso, o rapaz leva nossa waifu até a cama e logo em seguida traz um remédio para a senhorita. Após tomar o medicamento, Lin diz que aquilo era cruzar a linha e pergunta quem o ML pensava que era e se ele iria assombrá-la novamente. Ouvindo isso, Taesun fala que não iria mais fugir ou fazer algo do tipo. Mas nossa deusa magnífica não acredita muito nessa conversa. Mas o rapaz pede desculpas por seu comportamento e o casal acaba se beijando. Na manhã seguinte, Taesun acorda cedo e percebe que Lin havia saído sem falar nada e tenta ligar para a garota, mas acaba percebendo que o telefone dela estava desligado. E sem muito o que fazer nessa situação, Mon fica pensando no que aconteceu na última noite e começa a se perguntar se havia feito algo de errado novamente. Mas muda sua atenção para seu estômago e começa a roncar, então nosso deus grego falsificado vai preparar uma boa refeição. Ao mesmo tempo, na empresa, Lin fica perdida em pensamentos e descobrimos que a protagonista havia acordado cedo e estava atrasada para ir ao trabalho e depois de se arrumar, ficou imaginando que o rapaz iria ficar preocupado, mas resolveu ver o que iria acontecer e Simon fugiria mais uma vez. Após o fim do expediente de trabalho, Sora volta para casa e percebe que estava tudo arrumado. Mas, ao não ver Mon em nenhum canto, a senhorita se convence que o ML havia fugido mais uma vez. Mas então Taesun aparece e fala que não foi embora e pede para a moça olhar para ele. Ouvindo isso, Lin se vira e percebe que Mon estava todo arrumado e pergunta o motivo daquilo. Nessa hora, Taesun comenta algumas coisas e diz que gostaria de propor algo novamente, retira uma caixinha de seu bolso e pergunta se Lin aceitaria colocar aquele anel mais uma vez. Mas a protagonista fica bastante séria e manda Taesun se ajoelhar primeiro. E eu quase me acabo de rir com o ML de castigo de joelhos no canto da parede, dizendo que nunca mais iria assustar a protagonista novamente. Mas para entendermos melhor o que acabou rolando aqui, voltaremos alguns minutos atrás. Após mandar o rapaz se ajoelhar, Lin diz o que ele precisava fazer, mas o jovem ainda tenta se safar, mas a garota fala que Mon sabia muito bem o que fez de errado e pergunta que tipo de pessoa fazia um evento surpresa para alguém após fugir dessa mesma pessoa. E com isso chegamos a esse momento icônico. Pouco tempo depois, Sora comenta que ainda estava preocupada e que mesmo estando feliz, ainda se sentia assustada. Nessa situação, Lin resolve contar a história sobre seu pai, então após contar tudo, a garota fala que era por causa daquilo que ela não gostava de ver o rapaz machucado, e que ele ter sumido sem dizer nada também não foi muito legal. E, já tendo se entendido, nosso casal se deita no sofá e enquanto estavam assim, Lin comenta que o coração do ML não estava acelerado e Taesun diz que o da senhorita também não estava assim. Ouvindo isso, Sora fala que talvez o casal não esteja mais na onda um do outro. Nessa ocasião, o casal conversa um pouquinho mais e Mon mostra o anel no dedo da garota e fala que agora não havia mais volta. E nosso casal maravilha se beija nos proporcionando um momento bastante fofo. Pouco tempo depois, Sora pergunta se o rapaz continuaria sendo seu empregado e Mon responde que tudo dependia de sua esposa. Ouvindo isso, Lin pergunta como ficariam as coisas de seu boy e Taesun, com bastante convicção, fala
fala que tudo ficaria bem, já que ao menos ele tinha uma cama no local. Mas a situação fica engraçada quando Sora revela que deu o resto das coisas do rapaz. E eu quase me acabo de rir com a reação do coitado descobrindo isso. Mas a protagonista logo muda o clima, comentando que o sofá era bastante confortável e ela poderia fazer algumas visitinhas noturnas. E pela reação de Mon, acho que alguém gostou bastante dessa proposta. Caso você queira apoiar o canal com qualquer valor, deixe seu valeu demais. E essa é a minha expressão ao apreciar esse conteúdo exótico novamente. Sobre os novos capítulos, eu gostei bastante dos novos acontecimentos, já que nosso casal Maravilha finalmente se entendeu e agora é só love. Então comenta aí a opinião de vocês sobre esses novos acontecimentos. E é isso, espero que tenham gostado, deixe seu like e até a próxima.